Este nosso insight de hoje, eu já entro com um alerta vermelho e um alerta vermelho de utilidade pública. Hoje, este amigo de vocês, este mendigo que anda descalço, sem rosto, só com a voz marcante, vai te levar para as profundezas da sua mente, do seu interior, da sua alma. Vamos dissecar detalhe por detalhe, vamos entrar e ver o que há nos labirintos das entranhas humanas. Vamos desvendar tudo aquilo que é belo, que é lindo, que é colorido. Vamos também mostrar e vamos ver tudo aquilo que é porão, que portanto é sujeira, que talvez pode estar o chiqueiro. O ser humano é assim, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Vocês mesmos sabem. Seus pensamentos que ficam encobertos, aquelas atitudes que nós fazemos nas sombras. O filósofo também é humano e acontecem essas coisas. E hoje, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui para falar de um assunto que é um tabu, mas que é um assunto corriqueiro e comum no dia a dia. Então eu quero que viaje comigo até as profundezas da sua mente, do seu interior. Viaje para este lugar que não pode ser tão confortável, mas um lugar que todos nós tememos, mas poucos ousam encarar de frente, porque tem belezas, tem maravilhas, mas também tem os porões com as sujeiras. E este lugar, aonde eu quero entrar, neste cantinho, está o Calvário da traição. É disso que se trata, o Calvário das traições. E pense, imagine comigo e sinta agora na pele aquela terrível sensação de que o chão sumiu e se esvaiu debaixo dos seus pés, portanto você não tem chão. Aquela promessa quebrada de mil amores, portanto foi quebrada em 1000 pedaços. O cristal que estava inteiro esfarelou, e já diz o ditado que cristal quebrado não se junta, é para sempre, perdeu a confiança. Portanto, meus amigos e minhas amigas, aquele golpe, aquela punhalada pelas costas, vindo de ninguém menos, ninguém mais do que esperava. O que é isso, filósofo? Eu explico. Aquela punhalada, aquele golpe baixo, aquela traição, vindo de um amigo próximo, de uma esposa ou de um marido. Aqui, quando vem dessas pessoas do nosso convívio, o ataque é feroz, ele é cruel. Porque, meus amigos e minhas amigas, na verdade, se vocês têm um inimigo, você já espera algo dele, algo de pior. Por isso, uma traição vindo do inimigo, ela não é tão cruel quanto aquela traição vinda de o seu sócio, seja ele esposa, esposo, amigo, amiga, irmão. Essas pessoas próximas são um inimigo visível e, portanto, quando se trata de inimigo invisível, não tem como lutar contra um invisível. Isso é comum, acontece diariamente, entra nas suas redes, que vocês ficam o tempo inteiro. Só vê traições de todos os tipos, todos os estilos, traições de negócios, traições de confiança, traições de fidelidade, apesar de o nosso insight aqui hoje não ser sobre fidelidade, mas a traição é tudo. Então, meus amigos e minhas amigas, aquele segredo revelado, aquele contrato desfeito, isto tudo é traição.
aquele braço que escondia a armadilha, portanto, escondia uma faca, uma espada, pronta para o ataque, era aquele mesmo braço que descansava no seu ombro, passava na sua cintura, aquele mesmo braço que às vezes te aconchegava no abraço, na cama. Então, meus amigos e minhas amigas, para esclarecer ainda mais esse dilema da traição, eu tenho agora a primeira revelação e ela é bombástica. Veja bem, aqui não estamos falando apenas de fidelidade romântica, porque a infidelidade romântica é o monstro, ela é a ponta, apenas a ponta de um gigantesco e monstruoso iceberg. Por isso nós vimos só a pontinha, o monstro está lá no fundo. Qualquer dia desse nós podemos entrar em detalhe, em um insight específico para a infidelidade entre pessoas que estão em união, seja ela em casamento, morando junto, namorados. Nós podemos falar sobre isso. Aqui eu falo para adulto e, portanto, nós podemos falar qualquer coisa que vier na mente, que vir à tona. Ou mesmo no meio dos insights nós podemos desviar, ir para qualquer lugar, inclusive ir para infidelidade. Não é crime, não tem problema. O filósofo não tem papa na língua. E aqui, portanto, o papo é reto. Aqui a gente não tem roteiro definido. Ao contrário, é uma coisa que o filósofo odeia, é esse tipo de coisa, são roteiros definidos. Roteiro definidos, isso é uma marra. Roteiro definido, portanto, é uma forma de prisão. E o filósofo Andarilho gosta de ser livre, portanto, gosta da liberdade. Então, meus amigos e minhas amigas, estamos falando, portanto, de traição geral. E em todas formas de traição, elas são sutis, elas são cruéis, são punhaladas pelas costas e, portanto, são calculistas. E elas podem ser no trabalho, na família, também pode ser na amizade, nos negócios, na fé. Quem diz que a fé está livre? Quem diz que as traições estão livres das religiões, das coisas mais sagradas? Por isso a traição está em todo lugar, incluindo a política. E na infidelidade, que é no amor, também está. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos no momento de traições líquidas. Eu já peço vocês generosamente, vai lá, assiste todos os insights, incluindo o insight sobre CTI líquido. É um insight importante, é um insight para base. Tem dezenas de outros, vai lá, clica e assiste. São utilidades públicas que você saber, que a humanidade precisam saber. Portanto, compartilhe para as pessoas que você gosta, até para as pessoas que vocês não gostam, também merecem ouvir o filósofo Andarilho pelo menos uma vez na vida, depois dislike, vai embora, não assiste mais, mas ouve uma vez. Então, meus amigos e minhas amigas, as traições líquidas é a perdição do mundo. Ou seja, as virtuais, nas redes, já que a maioria das pessoas passam tempo agora nas redes, talvez elas evitam o contato frente a frente. Já falava dos zumbis líquidos, assistam. Todos os insights são importantes. Então, nesses ambientes virtuais líquidos, as ofensas são mais à flor da pele, porque lá vocês se escondem na sombra. O filósofo esconde na sombra. Então usa golpe baixo. O que é golpe baixo, filósofo? O golpe baixo são armadilhas. E lá nas redes todo mundo fica mais à vontade, baixa a guarda. Além de baixar a guarda, o apetite pelo risco, pela dopamina barata, ele aumenta.
E esse cenário todo é uma condição explosiva, é uma cascata explosiva dessa dopamina barata, que o resultado é uma grande explosão onde tudo vai para os ares. É uma explosão de dopamina e acontece de tudo, pode começar pelas redes. Olha o perigo disso, dos vícios. Então, meus amigos e minhas amigas, agora já de quebra vai uma voadora com os 2 pés na porta direto da sua consciência para acabar a sua inocência. E eu inicio essa voadora com uma pergunta da filosofia andarilha. Por que as pessoas traem? Então, meus amigos, não precisam responder, mas pode pensar aí. E o filósofo Andarilho vai responder essa para vocês. A resposta está em 2 pilares, 2 abismos. Ah, filósofo, mas quais esses 2 pilares? Quais esses 2 abismos? Eu explico para vocês. Um é a consciência e o outro são as emoções. E agora mais uma pergunta que vai vibrar o seu peito, portanto que vai fazer tremer a sua base. E a pergunta é essa: se você não pode confiar nem mesmo em você, se você não é confiável, ontem você era uma coisa, hoje você é outra, ou mesmo no dia de manhã você amanheceu pensando uma coisa, quando foi à tarde você se descobriu fazendo outra, então você não é confiável. O filósofo também é, então você é uma pessoa normal. O ser humano não é confiável. Então, meu amigo, minha amiga, se você não é confiável, se nem mesmo você é confiável, por que então você deposita uma confiança cega no seu semelhante? Ah, filósofo, quem é meu semelhante? É todo mundo. É o filho, é a filha, é o marido, é a esposa, é o sócio, é o irmão, é o pai e a mãe, todo mundo. Se você não é confiável, os outros são confiáveis, você confia. Então, meus amigos e minhas amigas, agora eu trago um clarão de um relâmpago no meio da escuridão para clarear e colocar tudo no sol forte do meio-dia. E a segunda revelação, que portanto se trata do motor da traição. Então, meus amigos e minhas amigas, a filosofia andarilha acredita, portanto o filósofo andarilho acredita, e a história prova isso, que onde existem pessoas, seres humanos de consciência, há resquícios e há também semente de traições. Portanto, onde há pessoas, onde há seres humanos, são a terra fértil e ainda com sementes pronta para nascer e eclodir e ganhar a luz do sol. É uma força poderosa. A traição. Filósofos, mas por que isso? Eu explico agora por 2 motivos fundamentais. E o primeiro fundamental é lá, o primeiro motivo fundamental é um dos 2 abismos que falávamos lá, a consciência e a emoção. E agora eu vou dar para vocês a chave da consciência. Portanto, meus amigos e meus amigos, as pessoas sabem. Elas têm consciência, então elas sabem. Elas sabem o que, filósofo? Elas sabem o que é o certo e o que é o errado. Elas sabem disso tudo. As pessoas também que têm consciências, elas sabem quando elas têm razão. Também elas sabem quando elas não têm razão. Portanto, tudo é sabido. É a consciência que faz isso. Agora, meus amigos e minhas amigas, veja bem isso. A consciência trata-se dessa luz interna que todos têm, que eu tenho, vocês têm, seu filho tem, todo mundo tem, que acende e diz: pare, isso aí vai machucar alguém. É a consciência te dizendo: olha, a traição vai machucar alguém.
Mas, por um outro lado, o ser humano também é livre, ele tem um livre-arbítrio. Ele nasceu assim, Deus o fez assim, criou o homem, imagem e semelhança dele, e deu um livre-arbítrio. Portanto, o homem, ele pode escolher ignorar essa voz interna que diz isso aí é errado. E desse modo, mesmo consciente, com todas as razões, ele pode escolher executar exatamente aquilo que ele sabe que é errado. Então, são os erros conscientes, são as traições conscientes, e a maioria são por quê? Porque o homem tem consciência. Então ele pode fazer isso, mesmo consciente, mesmo sabendo o que é, mesmo sabendo das consequências. Às vezes ele pensa assim, isso vai dar bom, mas talvez as consequências eu possa ser poupado, e aí faz. Isso é uma verdade, por isso que nós não somos confiáveis, o filósofo não é confiável, você também que está me ouvindo também não é confiável. E agora vem o segundo abismo, que é o segundo princípio fundamental, que são a chave da emoção. Aqui a coisa fica mais complexa, portanto mais profunda e cheia de viés humano, cheia daquilo que é próprio do humano. Então, meus amigos e minhas amigas, dito isto, as pessoas traem, elas enganam umas às outras, tanto quanto as suas emoções estão equilibradas. Elas traem quando as emoções estão equilibradas, quando elas estão com razão, que elas sabem de tudo e mesmo assim fazem. E elas traem também quando as emoções estão desequilibradas. Filósofo, mas então as pessoas traem de qualquer jeito? Sim, é isso. A traição é uma das necessidades humanas. O humano vai trair. Logo temos o exemplo bíblico do Judas Iscariotes. Daqui a pouco nós vamos revelar isso. Então, desde o tempo de Jesus Cristo, desde o tempo que mundo é mundo, tem isso. As pessoas traem com razões, com consciências equilibradas ou não. Mas, filósofo, como que acontece uma traição se uma pessoa é equilibrada, se tem gestão emocional, se tem equilíbrio emocional? Então, meus amigos e minhas amigas, as pessoas equilibradas, ela trai por causa do instinto, as reações instintivas. Nós podemos dar uma palhinha sobre isso, mas já falamos também no insight do CTI líquido sobre o parasimpático e o simpático, seus que foram clonados, sequestrados criminalmente. Assistam lá. Então é por causa do instinto, dessas coisas que tem que ser agora da explosão do mecanismo de luta ou fuga do simpático. E também a questão do livre-arbítrio em ação. Você pode decidir fazer ou não, mesmo no sua sã consciência, no seu sã equilíbrio. E aí, esse tipo de escolha geralmente é uma escolha fria, é uma escolha calculista, é uma escolha racional. Portanto, a pessoa pesa, mede, calcula e depois decide que a conclusão é trair, que a conclusão é enganar, é apunhalada nas costas, que estava com o braço escondido. Portanto, meus amigos, essa pessoa sabe exatamente o que está fazendo, porque ela está equilibrada, está consciente, e ela escolheu assim fazer. E Deus lhe deu o livre-arbítrio. O filósofo não está falando aqui do que é certo e do que é errado, mas algumas traições, elas são crimes, e você pode ser penalizado pelas nossas leis e ir para a cadeia. Isso é verdade, mas são escolhas. Já as pessoas que estão desequilibradas, também é uma terra fértil. O filósofo disse que as pessoas desequilibradas é uma terra muito fértil, é uma terra de ninguém, sem dono, onde qualquer coisa que cai lá germina. Aqui, por que as pessoas traem? As pessoas traem por causa do vazio, elas traem por causa da carência. Essas pessoas desequilibradas estão na busca desesperada por algo de falta lá dentro. Quantas dessas pessoas nesse momento que estão me ouvindo agora que estão com sede de coisas novas, de carência?
é a falta de sentido, portanto, é um buraco na alma, no íntimo, no interior, na mente, é um buraco negro que a pessoa tenta tampar com qualquer coisa que aparece na frente. Já falávamos aqui no insight de ontem, tenta tampar um vazio com outro vazio, tenta tampar um buraco com outro buraco, é uma maluquice. E também na hora errada, e às vezes com a pessoa errada. É uma cascata de desastre. Portanto, não vai dar nada bom. Portanto, vai dar ruim. É um desequilíbrio, causando mais desequilíbrios. E agora, meus amigos e minhas amigas, já para acalmar mais os ânimos, já vou emendando aqui com um pulo do gato, dessa vez mais filosófico. A filosofia andarilha não é a filosofia que anda nas faculdades, que anda nos livros dos engravatados, a filosofia que fala grego, aramaico, mandarim, que ninguém entende. A filosofia andarilha é a linguagem do povo, é a linguagem comum, coloquial, errada, da forma que vocês entendem. E o filósofo andarilho ainda faz questão de clarear ainda mais com essa linguagem rebuscada, coloquial, fora dos livros, mas vocês me entendem. Então, portanto, meus amigos e minhas amigas, a traição não é um erro, portanto, ela também não é um acidente, e muito menos um deslize. A traição trata-se de uma possibilidade constante, ou seja, é o menu à la carte. O que o ser humano carrega dentro de si, disponível a qualquer momento, é isso, ele tem isso a bel prazer a qualquer momento. E dependendo das temperaturas e das pressões, dependendo das emoções e da força da consciência, há explosão. E dito isto, vamos agora mais fundo, talvez até descer mais embaixo e chegar na toca do coelho, onde a coisa fica mais bonita, e de cara já vai mais uma voadora, com os 2 pés na porta da sua ingenuidade, para você ficar esperto. Então, meus amigos e minhas amigas, a filosofia andarilho traz uma afirmação que parece loucura, que parece exagero. O filósofo andarilho parece loucura, parece exagero em algumas horas. Mas é a mais pura sabedoria deste desalmado, deste descalçado, que não aparece só a voz, e às vezes choro, é respiração ofegante, é emoção, é descarga adrenérgica, simpática, e algumas parasimpáticas para acalmar e para relaxar e ficar mais tranquilo. Então, meus amigos e minhas amigas, a afirmação é esta. Se você não pode confiar plenamente em você mesmo, é uma loucura, é uma doidice, é uma maluquice, é uma bizarrice. Confiar cegamente no seu semelhante, independentemente se seja pai, mãe, irmão, filho, marido, esposa, sócio. Isso é uma loucura. E nós fazemos isso. Agora pense e imagine. Quantas vezes você mesmo, que está me ouvindo, que está me assistindo, não sei quando, se é hoje, na hora que esse insight está rolando, que se for hoje você é um privilegiado. O filósofo fala que quem vai na frente, o boi que vai na frente bebe água limpa. Mas vocês podem me assistir amanhã, depois, daqui 5 anos, 10 anos. Esse insight será sempre atual, porque o filósofo andarilho anda centenas de anos no seu tempo. Então assistem. Não importa se é 1 ano, 2 anos, 10, 20, 100 anos, assistam. Então, meus amigos e minhas amigas, imagine e pense quantas vezes você se pegou pensando em fazer algo que sabia que era errado, algo que sabia que ia destruir a sua vida e algo que às vezes poderia ser até crime. Quantas vezes? Se você for uma pessoa humana como eu, é infinitas vezes, não na vida, mas por dia. Dizem em pesquisa que nós temos milhares de pensamentos por dia. Mais de 1.000, 2.000, 50, 60 mil pensamentos. E não dá para
policiar todos eles. Imagina eu tentando controlar meus pensamentos aqui, não vai dar bom. Eu vou ficar louco. E mesmo assim os pensamentos vão surgir, porque os pensamentos são livres, não tem como aprisionar pensamento. Quanto mais você quer aprisionar, mais eles ficarão livres. Essa é a verdade. Então, meus amigos e minhas amigas, quantas vezes você sentiu vontade de trair uma promessa que fez consigo mesmo? Eu estou falando de você, não estou falando de outras pessoas. Quantas vezes você quebrou o juramento que fez na madrugada, na emoção do momento, no instinto? Não estou falando daqueles juramentos que você fez de amor lá no altar, quando casou, na saúde, na doença, naquelas coisas. Mas que depois, no primeiro rojão já explodiu, já não tem mais nada. Não sobrou nada, mandou tudo pelos ares. Então, meus amigos e minhas amigas, se você é humano como filósofo, é claro que você já quebrou esse juramento, claro que você já traiu você mesmo, isso é óbvio. Nós somos humanos, portanto nós somos falhos, nós somos complexos, e além disso nós somos únicos. Então isso é da natureza humana, não se julgue por isso, não precisa ficar triste por isso, tem algumas correções. E agora, meus amigos e minhas amigas, vai ficar do jeito que o filósofo gosta. O filósofo gosta de mandar direto para a rede, aquele chute na gaveta de meio de campo, e agora o chute agora é no ângulo da história. Meus amigos e minhas amigas, se dentro de você existe essa possibilidade contínua de traição, porque nem mesmo você pode confiar em você mesmo, por que você acha que dentro do outro não existe essa possibilidade? A resposta também é muito clara e óbvia. Só não acredita quem realmente não quer acreditar. E agora, de voleio, já vai um exemplo bíblico que falávamos lá atrás, do Judas, o Iscariotes. Ele andou com Jesus Cristo 3 anos, não foram 3 dias, foram 3 anos. Ele viu o quê? Ele viu milagres. E também ele ouviu sermões. Quanto de vocês não adoraria ver milagres, ver sermões? Os milagres é você é o milagreiro. E os sermões pode ser esse mesmo do filósofo Andarilho, pode tratar como sermões, mas vocês não estavam lá, mas vocês gostariam de ver os milagres de Jesus, gostariam de ver os sermões, e Judas viu isso. E além disso, ele comeu o mesmo pão que o mestre. Não só isso, ele ainda bebeu o mesmo vinho. E ainda de quebra ele dormiu no mesmo chão. E o que Judas fez? Isso aí está claro. Todo mundo sabe, até o chão, até as pedras sabe disso. Ele traiu o mestre por quanto? Por 30 moedas de prata. Esse foi o preço da traição do amigo íntimo, daquele inimigo invisível, que é indefensável. E agora veja bem isso. Não foi um estranho, portanto também não foi um inimigo. Quem era Judas? Era um dos seus companheiros. Portanto, meu amigo e minha amiga, o beijo de Judas não é só uma história bíblica. Portanto, ele é uma metáfora da vida amarga, uma traição mais dolorosa, sempre vem de quem é de perto, já falávamos lá, é a traição de quem dorme debaixo do teu teto, às vezes dorme até com você, come no mesmo prato, faz declarações, elogios, de quem te abraça, de quem você chama de meu amigo fiel, portanto, de quem você chama de meu irmão, meu filho, minha esposa, pai. São pessoas do seu convívio. E a traição vem dessas pessoas também, vem até de você.
Então, meus amigos e minhas amigas, para colocar mais lenha na fogueira agora, vou entrar com o pulo do gato histórico. Você lembra do cara que produziu talvez o celular que você está usando aí? Se você estiver usando o celular da Apple, o filósofo está falando aqui no celular. Não vou falar a marca, mas o celular, o filósofo não tem dinheiro, então o filósofo precisa de um celular que fala. Então os insights aqui são feitos no celular mesmo, de qualquer jeito, e tá muito bom, vocês me assistem. Então, esse gênio era o Steve Jobs. Talvez você use essa criação dele aí, então ele criou uma empresa, né? A Apple começou nas garagens dos pais, e depois ele cresceu e essa empresa dele foi um sucesso mundial, tanto que vocês usam os aparelhos aí, os computadores, os iPhones, né? Que são muito bons, por sinal, muita tecnologia. E o que aconteceu com ele? Ele foi expulso da própria empresa que ele criou, era dele. Mas por quem? As empresas têm uma coisa que chama conselho, são algumas pessoas que elas omitem opiniões e dependendo do consenso, é opiniões dela que vale. Então esse conselho que ele formou, pessoas que ele confiava, pessoas que ele mesmo escolheu e colocou lá, que era parceiro, que você não pode colocar inimigo, ele colocou os amigos deles, que construíram toda a empresa com ele, que levantou a empresa. Tudo foi feito de acordo com o figurino, isso acontece, aconteceu e vai continuar acontecendo. É a vida nas duas faces. E essas pessoas o mandaram embora, o desinstituíram do cargo de CEO, não sei se era presidente, e mandou embora. Deu as contas para ele e a sua empresa, nós compramos a sua parte, nós não queremos mais aqui. Então, são as traições acontecendo em tempo real, na vida real. É a vida em duas faces, do bem e do mal, sendo elas em tempo real. Pode ir aí ligar a televisão, as internets aí, que vocês vão ver milhares de notícias ruins que vai aparecer. Entre elas, a maioria são de traições de pessoas. Porque onde há pessoas, há possibilidade de traição. Isto não é o filósofo que fala, é estatística, é probabilidade. Portanto, é a natureza humana nua e crua. Também essa é uma beleza e mostra também a dinâmica da vida. É a escolha que muitos têm. Agora, meus amigos e minhas amigas, muita calma e atenção. Ouça isto aqui com bastante concentração. Pode olhar para a tela, pode fechar os olhos. Imagina aquele sócio seu, seja marido, ou esposa, ou amigo, um sócio mesmo que você confia. Diz que as nossas esposas ou os vossos maridos são os melhores sócios, né? Tem que escolher bem a pessoa que vai casar com você, ou ela te escolheu bem, porque dormir debaixo do mesmo teto, né? Dormir com um estranho na cama pode parecer loucura, mas é a pessoa, é o sócio que nós escolhemos. E nós temos que confiar nas pessoas as quais escolhemos para ser o nosso sócio, que podem ser uma das melhores, mas também um dos piores sócios que a gente escolheu, que trabalhou anos, lado a lado, que construiu um império com você. Afinal, foram madrugadas, finais de semana, sacrifícios. Vocês eram sócios, portanto eram irmãos. Se fossem marido, é uma só carne, um só corpo. Mas um dia, com um sorriso no rosto, ela ou ele, te passa a perna, todo mundo sabe o que passa a perna, é golpe. Sumiram os documentos, as contas foram desviadas, não tinha mais dinheiro, fez assinatura falsa, passou seus bens de nome. O golpe veio de dentro da sua casa, do seu teto, do seu coração, da sua casa, e isso é a realidade. Isso é a vida humana acontecendo, é a realidade nua e crua. Isso não é filme, também não é uma historinha, é a realidade que acontece todo dia, em todo lugar, com todo mundo. E agora, meus amigos e minhas amigas,
Pode relaxar. Um pouco de atenção aqui. E segura a sua estrutura, porque agora é chumbo grosso na parte prática. É isso. E já começo já com a filosofia andarilha. A filosofia andarilha é isso que vocês ouvem aqui, são as crenças do filósofo andarilha. Algumas coisas que nós falamos têm comprovação científica, é usadas, é sabidas. Algumas não têm consenso. Portanto, pode ser certo ou errado. Outras são criações que o filósofo cria, inventa, né? Outros são pensamentos, outros são crenças, outros são insights, lampejos que vêm na hora e que a gente fala. Então, meus amigos e minhas amigas, eu não quero meter medo em você, nem que você viva com medo. Não quero também que você desconfie de todo mundo, não é isso. Isso tem nome, se você tiver com medo de todo mundo, aquele medo de não sair de casa, olha uma pessoa ali já aponta o dedo, isso tem nome, isso se chama paranoia, isso é uma doença. Portanto, se a sua vida estiver assim, é um inferno. Não faça isso. Não é disso que o filósofo está falando aqui. E agora, para ele aliviar, vem uma terceira revelação. É a sabedoria do meio termo. Para a gente não ficar doente, não ficar neurótico, para não transformar a sua vida num inferno. O paraíso é aqui na Terra, tem que fazer coisas boas para a vida ser o paraíso. Ah, filósofo, eu não entendi muito. Então, meus amigos e minhas amigas, você deve confiar. Esse é o meio termo em uma pessoa, mas com o pé atrás. Isto é, um olho no peixe e o outro no gato, como já dizia lá na minha terra. Isso é um pé na frente e outro atrás. Você confia, mas não confia totalmente. Ou seja, confia desconfiando. É a confiança sutil, portanto, é a confiança inteligente. É a confiança de quem sabe que o outro ser humano é falível, é falho, por se tratar de humano. Olha os Judas Iscariotes, o que aconteceu com Jobs. Tem muitos casos famosos rolando aí no momento. Todo dia que você liga tem um caso. Todos os dias, porque tem milhares de casos. Só que alguns aparecem porque são de famosos. Os famosos também fazem isso, são humanos, é como o filósofo. Não importa se você é o trilionário, é o homem que não pisa no chão, que só vive nos ares, não importa se você é um mendigo, como eu, de pé no chão, é a mesma coisa, você trai. Trai a si mesmo e também trai os outros, não adianta. E agora, sem alardes, aqui está um alerta vermelho da realidade. E o alerta é este: você não pode controlar o outro. Não pode. Você não controla nem você mesmo por causa daquilo que já falamos lá, da consciência, do instinto. As reações instintivas você não controla nem você mesmo. Então você não pode controlar o seu sócio, não pode controlar o seu filho, a sua esposa. O religioso, as religiões não podem controlar as pessoas, apesar de que tenta, mas não pode. Nunca e jamais. Isso não acontece na prática. E por que não pode, então, filósofo? Não pode porque a traição é um ato previsível do ser humano. Está dentro das entranhas do ser humano. Se é previsível, portanto é esperado, é quase certo que isso um dia, ou menos dia, irá sim acontecer. E agora eu entrego a você uma grande chave que irá te ajudar quando esse processo acontecer. É a chave da blindagem emocional. E a chave é esta: é estar preparado emocionalmente, equilibrado, que te mantém, o quê? Te mantém saudável, porque o choque não te derruba, te mantém também prevenido. Se você está prevenido, você já considerou a possibilidade da traição. Além disso, você está vacinado, ou seja, você já está prevenido daquelas reações impulsivas, explosivas, muitas vezes covardes e desproporcional por quem foi traído.
Isso, às vezes, quem traiu fez uma sacanagem, mas você perde a razão e vai e faz essas maluquices que a gente vê todo dia aí nos jornais. Inclusive aqui eu quero fazer um alerta que vocês parem de assistir essas maluquices, essas asneiras, essas coisas ruins que a mídia passa, tanto a mídia propriamente dita, que é televisão, quanto as outras mídias libertárias, que é tipo WhatsApp, YouTube, que manda fotos de coisas horríveis, coisas ruins, coisas que é proibido para a nossa mente. E essas imagens ficam rodando o mundo, repetindo. E as televisões ficam falando isso, esses massacres, essas coisas milhares e milhares de vezes por dia, colocando isso dentro da sua cabeça, te programando e reprogramando esse lado negro. Eles podem passar, mas você tem um livre-arbítrio. Não assistam isso. Eles querem te prender, querem te sequestrar, querem te colocar medo e ainda ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia. Com esses montes de reprises e repetições, 1.000, 1.000.000 de vezes. Ouça o conselho desse andarilho. Pare de assistir isso agora. Não mande isso para sua mente. Assista Paz, Amor, assista os insights do filósofo andarilho. Assistam coisas que vai te fazer crescer, não esse desastre. Os desastres acontecem com as pessoas, mas você não precisa ficar sendo bombardeado com isso. Você tem o livre-arbítrio para desligar o seu celular, desligar a sua televisão e não assistir essas porcarias. Porque quem assiste essas porcarias acaba acreditando naquilo, acaba refletindo aquilo. E já falamos sobre a lei do reflexo. Se você pensa no desastre o tempo inteiro, se você vibra na frequência do desastre, dessas coisas que vocês andam colocando na sua mente, nas suas telas, e vendo o tempo inteiro com compulsão, tem esses algoritmos aí também malucos que se você clicar numa tragédia, eles vão te mandar milhares de tragédias, e você fica vendo o dia, vendo tragédia, emana tragédia, e o que o universo vai fazer? O universo é lei. Ele vai ver aquele sombra ali de tragédia, vai mandar mais tragédia para a sua vida. Talvez se a sua vida não manda e está parada, isso dá explicação. E lei é lei, ela funciona. Já falávamos aqui da lei da gravidade, não tente testá-la. Não tente testá-la também. A lei do reflexo, talvez nem precise, talvez ela já pode estar funcionando. Por iscas que meteram na sua cabeça. Agora veja bem isso aqui. Não se trata de viver com neurose, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não se trata disso. Não se trata de viver em neurose, em ciúmes doentios. Também não se trata de viver em desconfianças paranoicas, não é disso. Nós estamos falando de equilíbrio, do meio termo. Então, eu quero que vocês gravem bem isso, porque neurose, ciúmes doentio, paranoia, isso é doença, isso é sofrimento antecipado, vai fazer você sofrer, não é isso que o filósofo está falando aqui. Falou muito da traição, mas esse é o meio termo, precisa ter o meio termo, isso aqui é sério, não é brincadeira, o filósofo ele não brinca. Ou seja, ser saudável, prevenido e vacinado, trata de sabedoria, é somente isso. E agora, continuando aqui com um ditado popular bem pequenininho e transformador, eu abro aspas, quem avisa, amigo é, e o filósofo é seu amigo, e o filósofo está te avisando neste momento, agora. E a filosofia andarilha completa este ditado popular, de quem avisa amigo é, quem se separa inteligentemente para a possibilidade de traição, ou seja, quem se prepara, se previne de forma inteligente para uma possibilidade de traição, não é ciúmes, não é ficar doentio na paranoia, achando que todo mundo vai trair, é só uma possibilidade. Quem se prepara inteligentemente, calmamente, serenamente, respeitando o outro com amor, ouvindo os dois lados, ele não sofre, porque ele não foi pego de surpresa, ele sabe que o ser humano é assim.
pois a traição, ela vai chegar. Então tem que se preparar mesmo, mas não precisa de ciúmes doentio, paranoia, essas coisas, neuroses, manias. Não precisa disso. A traição vai chegar. Não é questão de se, é questão de quando. Até mesmo você pode trair você mesmo, já falávamos aqui. Então é questão de quando, não é de si. E quando ela chegar, meu amigo, minha amiga, é melhor que você esteja de pé, vacinado, preparado e firme. Porque que se você estiver de joelhos, você está, como diz lá na minha terra, em mais lençóis, você está lascado. Então previnam-se, sem neurose, sem ciúmes doentios, sem paranoia. Portanto, meus amigos, a resposta depende do que você faz das suas escolhas. As suas escolhas vai dizer se quando a traição ou outras coisas chegarem, que a questão é de quando chegar, as suas escolhas vai ditar o rumo da sua vida e as suas escolhas vai dizer se você vai estar de pé ou de joelho. Então é melhor que vocês estejam de pé e prevenidos. Que isso é uma característica humana, inclusive sua. E agora é do jeito que o filósofo gosta. É do meio de campo, é na gaveta, é um chute na gaveta da neurociência. Então, meus amigos e minhas amigas, eu já acendo desde já a tocha da ciência para iluminar as sombras do seu íntimo, da sua mente, portanto, da sua alma, das suas profundezas. Eu já inicio aqui com um alerta vermelho da neurociência, e o alerta é esse. Quando somos traídos pelo mecanismo de luta e fuga ativado, o que é isso, filósofo Andarilho? É o sistema simpático, que já reexplicamos em vários insights, inclusive no insight do CTI líquido. Assista lá, que está tudo explicadinho, que os seus estão sequestrados. Nesse momento de luta e fuga, que o seu sangue está fervendo, a pressão aumenta, tudo aumenta, a temperatura aumenta, tudo ferve, a raiva explode, a adrenalina sobe. Está tudo nas alturas. E aqui vai um adendo. Esse mesmo mecanismo que vocês foram sequestrados e clonados pela máquina de venda. Veja o insight do CTI líquido, é a base. Então, quando tudo está explodindo, tudo está nas alturas, a temperatura subiu, os giros dos motores estão lá roncando, uivando. Então é com a luta e fuga ativada. E neste momento de ativação, se você reage, preste atenção nisso aqui, em menos de 3 segundos, a cascata diabólica, maquiavélica, a cascata do desastre está iniciada. Filósofo, isso é medo? Não, não é medo não. Se você age ou fala antes de pensar, de levar para a consciência nessa luta e fuga, nessa explosão, se você fala antes de pensar, se você reage antes de raciocinar, você destrói tudo que tem na sua frente antes de avaliar o porquê. Só com o instinto. Estou falando, pode ser o homem, pode ser a mulher, pode ser qualquer um. São as reações em cadeia distintivas propriamente dito. É o seu cérebro primitivo, lá na época das cavernas, que fugia dos predadores gritando. É o instinto, é o bicho, tem que correr, tem que atacar. E às vezes esse ataque pode ser no seu sócio, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua namorada. Pode ser até mesmo em você. Olha o perigo, entendam isso. Ouça o filósofo Andarilho. Isso aqui é utilidade pública, portanto, mande, coloque like,
O mundo precisa ouvir disso, precisa saber disso. O mundo precisa de equilíbrio. O mundo precisa ser controlado pelas próprias pessoas, não precisa ser controlado por robôs, nem por máquina de venda que sequestraram o seu sistema de luta e fuga e do prazer também. Não precisa ser controlado por instituições religiosas. Já falávamos aqui que os homens sequestraram a fé, o milagre, sequestraram até a Bíblia, que é um livro humanitário, e distorceram. Tudo isso para aprender, para aprisionar. Então, eu quero que você tenha essa liberdade para saber disso. Agora, meus amigos e minhas amigas, eu quero ser uma água bem fresca agora, que te refresca no calor escaldante do deserto, dessas emoções, desses instintos, da alta temperatura. Naqueles 3 segundos, eu quero ser essa água que vai te refrescar, que vai te fazer pensar, que vai te fazer trazer a razão, trazer os motivos para você ser humano. Humano empático, humano com amor, humano com olhar. E esta é a 4ª revelação do poder dos 3 segundos. Esses 3 segundos, ela existe, é uma janela que a neurociência descobriu. Então é uma janela de oportunidade entre o estímulo que você recebe, uma notícia sobre a traição, ou quando você viu a traição, por exemplo, são os 3 segundos que você tem para pensar, para você escolher reagir no instinto, ou seja, pular esses 3 segundos e se arrepender por o resto da vida, ou usar os 3 segundos, respirar, pensar e, portanto, responder com a consciência. Essa é a água fresca no calor, na alta temperatura do deserto das emoções, diante de uma traição implacável e cruel, talvez da pessoa que dormia, que comia com você, igual Judas, que assistia os sermões, que era um amigo, que, no entanto, era um inimigo invisível, pelo qual não tem defesa, é apunhalada nas costas. E agora, meus amigos e minhas amigas, já emendando para clarear ainda mais este insight, vem um pulo do gato da sabedoria andarilha. Então, é aqui que entra a empatia, o perdão, o amor, o emparelhamento neuronal. É isso. Isso não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência. E segura essa aí, porque a partir de agora eu vou colocar mais um pouco de lenha na fogueira, depois da água que refrescou. Eu quero incendiar e explodir esse insight agora, e a explosão é essa. O perdão, meu amigo, minha amiga, não é para o outro que te traiu. O perdão, meu amigo e minha amiga, é para você que foi traído. É para você que ia agir instintivamente e pensou. O que o perdão faz então, filósofo? Já falei num insight sobre o perdão, por isso eu peço encarecidamente, volte lá e assiste esse insight, assiste todos os outros e mandem para as pessoas. O que o perdão faz? Ele te liberta da prisão. O perdão é o que permite que os seus neurônios, que o seu cérebro, que a sua mente se reconecte, se conecte de novo para o bem. Larga aquela raiva, aquela fúria, aquele apetite de leão e volta para o bem, ou seja, para a não destruição. É disso que se trata. E aqui, meus amigos e minhas amigas, para otimizar, para clarear ainda mais o conhecimento, vai uma citação psicanalista, de Carl Jung, e a citação é essa: o inconsciente não perdoa, fecho aspas. E a verdade é esta.
Meu amigo, minha amiga, se o seu inconsciente te sabota, a traição do outro é só um gatilho para a sua própria autodestruição, através do instinto, que já falávamos lá atrás, do simpático, da fogueira, da ardência, do agir sem pensar aqueles 3 segundos ou 5, agir sem pensar. Veja bem, e também guarde isso. O outro pode até ter errado, a outra pessoa pode até ter te traído, mas quem continua remoendo o erro é quem mantém a ferida aberta. Talvez quem te traiu já seguiu o seu caminho. Agora, quem alimenta o monstro da raiva é quem não perdoou. Então é por isso que você deve perdoar. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma pergunta que corta. Portanto, a pergunta faca. É uma pergunta que vai te perseguir. Portanto, a pergunta é essa. Depois da traição, quem está realmente te destruindo? A traição já acabou. A pergunta é: quem está te destruindo depois da traição? Aconteceu o fato, não sei qual foi o fato, se foi a traição de negócio, uma traição de palavras, uma traição de contrato ou de infidelidade propriamente dita, não sei qual que foi, mas a traição aconteceu num segundo, ou numa noite, ou num momento, e acabou. Portanto, o outro errou e pronto. Ou você que não consegue parar de remoer. Se você for humano, eu acredito que a segunda possibilidade é mais provável. Talvez você está precisando perdoar. É isso que precisa ser feito, é isso que o perdão veio. Agora, para te tranquilizar, e também é uma parte bela, mas também é difícil. E a filosofia andarilha te entrega as ferramentas de trabalho, te entrega o bisturi para ser mais preciso. Os médicos que usam bisturi sabem, é precisão cirúrgica. Te dá também o remédio e o caminho. E a primeira ferramenta é essa, é a empatia. Então, meu amigo e minha amiga, a empatia se trata de tentar entender, mesmo que seja doloroso, o que levou a pessoa a fazer o que fez. Ou seja, a empatia é você tentar entender por que a pessoa te traiu, por que a pessoa te maltratou, é se colocar no lugar dela, na visão dela. Por que isso? Por que me feriu? Por que eu estou ferido? E veja bem, memorize isso aqui. A empatia não é justificar, é compreender. E essa compreensão te liberta. Quando você entende as motivações do outro, portanto, a traição deixa de ser um monstro incompreensível. E, portanto, vira apenas um ato humano que poderia ser previsto, que você deveria ter previsto, que, portanto, você sabe que você poderia trair, mas você confiou no ato humano, que é um ato falho. Errado, mas é humano. Isso, meu amigo e minha amiga, te desarma. O poder destrutivo, o poder avassalador das reações instintivas, do simpático, é você compreender. E aí, ativa o outro lado. Quando você desativa um, ativa o outro, ativa o parasimpático, que é o da piedade, é do perdão. E aí você realmente é uma pessoa humana, apesar de estar ferido, você entende, ela fez isso. Mas eu que decido ter raiva, eu decidi não ter raiva, eu decidi levar a minha vida. Deixa ela seguir a dela, eu o perdoo. E já emendando a segunda ferramenta, nós já começamos a falar dela. Aqui tudo acontece mesmo, é o perdão radical.
Então, meus amigos e minhas amigas, assistem um insight sobre o perdão, porque tudo está lá detalhado, mas perdoar não é dizer que o outro fez o certo. Perdoar não é reconciliar com o outro errado. Perdoar também não é esquecer. Perdoar também não é ser ingênuo. Não é nada disso. Ou como diz lá na minha terra, ou seja, é um corno manso. Perdoar não é disso, não é aceitar a traição, não é nada disso. Portanto, perdoar trata de soltar o peso, o fardo, parar de carregar um cadáver nas costas. É você decidir, olha, a minha vida é leve, é tranquila, não tem mágoa, está aberta para os milagres. Deixa o defunto ir para a cova. Perdoar é enterrar o morto. Já passou. E agora, meus amigos e minhas amigas, a terceira ferramenta é do emparelhamento neuronal. É ciência. A ciência chama isso de neurônimos espelho. O que é isso? Quando você coloca no lugar do outro, quando você faz isso, colocando exatamente na mesma visão do outro, o máximo que você conseguir, o seu cérebro cria pontes, cria ligações de compreensão. E o que isso faz então, filósofo? Isso não anula a dor, não tira a dor, mas diminui o veneno, diminui a raiva. Essa raiva perde a força, a mágoa perde o espaço. E, portanto, a vida volta a ter cor. É disso que se trata. E agora, já com calma, com mais solidez, dessa vez eu não vou entrar com o pé, eu entro com a mão, educadamente abrindo a porta da sua liberdade. Portanto, meu amigo e minha amiga, se a traição aconteceu, como vai acontecer, até mesmo você vai trair você mesmo, pronto. Não dá para voltar atrás, aconteceu. Foi um fato. Mas a sua reação a ela é o que vai te curar. E isso, meu amigo, minha amiga, é totalmente seu. É a sua cruz. Só você tem o controle, só você tem o livre-arbítrio de parar com as mágoas, de perdoar, de parar de remoer, de enterrar o defunto e seguir em frente. Nada de reações, inimizades, nada de vingança. Isso não leva a nada, isso só te destrói. Não é dessa forma que se resolve. Repete esse insight quantas vezes for necessário, até você criar consciência disso. A vida te dá milhares de chances. Então, em vez de ficar rolando tela, mergulhando e afogando nas telas, assista o filósofo, manda isso para alguém. Tira a compulsão, relaxa, respira, fica quieto aí. Se você entrou, clicou nessa tela, se foi uma isca, se você viu um título, alguma coisa, fica aí. Senta a bunda nessa cadeira ou no sofá, onde você estiver quieta aí. Assiste, ouve o filósofo e faça o que você achar que deve fazer. Só isso. E agora já finalizando aqui, este nosso insight, essa é a parte ruim, que eu sei que vocês não querem que saia, mas uma hora tem que acabar. E vai acabar. Então, meus amigos e minhas amigas, olhe para dentro de você mais uma vez agora, mergulhe bem nas profundezas, nos lugares secretos, e procura. Aí, onde está escondida a faca da traição, apunhalada pelas costas. E agora olhe para ela. Você andando nos seus labirintos, o que sai dela agora depende de quem segura no cabo. Ou seja, o poder está com você, a escolha está com você, o ato já aconteceu. Pode ser só dor se você quiser. Pode ser uma cicatriz que nunca cura. Pode ser só de amargura, que envenena tudo. A escolha é sua, você pode fazer isso.
Não tem como o filósofo fazer, Jesus Cristo também não dá para fazer, Deus não dá para fazer, tanto que ele falou, sua fé te curou, sua fé te salvou. A escolha é sua, se você foi ferido, magoado, traído, a bola está com você. Você que vai decidir se vai sofrer, se vai vingar, ou se vai enterrar o cadáver e seguir sua vida leve, solta, e compreender que esse é um ato humano, que você trai, que as pessoas também vão trair, e que o perdão é o remédio que é doloroso, mas cura a traição. Não esquece, mas tira o peso. Você pode escolher ser o ouro, ser as raízes fundas, firmes, ser a casa na rocha, ser flores, isso depende de você, não seja folhas secas, fogos de artifício, casa na areia que é destruída pelos instintos, seja rocha, seja ouro. E de hoje em diante este é o seu mais manifesto. Entenda que a possibilidade de traição, ela é inerente à condição humana, vai acontecer. Não é se, ela vai. Quando a gente não sabe, então vacine-se, confie com sabedoria, não com cegueira. É um pé na frente, outro atrás, é um meio termo. Respire 3 segundos antes de responder. Com reações instintivas, pense. Manda para a consciência, olha, isso aqui vai colocar mais lenha na fogueira, dá um passo atrás, faz uma pausa e mude. Perdoe, não pelo outro, mas por você, porque quem vai carregar o fardo é você. O perdão é a chave da sua própria cela, destranque, seja livre. Não se feche. A vida é encontro. E encontro envolve risco. E o risco pode valer a pena. Não é porque as pessoas traem que você vai ficar paranoico, com ciúmes, doentio, com neuroses, vai se trancar. Não é disso que se trata. É o meio termo que já falávamos aqui. Volta e repete o insight. Reveja de novo. Está gravado. Para a humanidade, para hoje, amanhã, daqui 10, 20, 30, 100, 1000 anos vai estar aqui esse registro. Portanto, meus amigos e minhas amigas, este canal é de utilidade pública, porque ele não te vende ilusões de um mundo perfeito, ele entrega para você o que é o mundo, portanto, ele te ensina a navegar na realidade, com os 2 pés no chão, e o coração protegido, e um íntimo e uma alma preparada. Portanto, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a traição não é um fim do mundo. E diga a essa pessoa, a faca da traição cravou, mas o ouro ainda pode jorrar, depende de você. Perdoe, empatia. Pense e imagine agora ser tão forte por dentro que a traição do outro não te destrói. É isso que nós temos que tornar. Apenas te fortalece, te ensina e te mostra quem é realmente você é, um ser humano. Que o ser humano ele é falho. E você é falho, eu sou falho, todos são falhos. Mas a falha não pode ser um ponto final. É apenas uma vírgula na história de quem aprende e de quem renasce. Um forte abraço deste amigo de vocês, filósofo Darílio. Até a próxima camada da existência.